Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai, sobre essa próxima aí, que é a questão de armazenamento, de storage, né? De virtualização de storage. Na verdade, a ideia justamente é que boa parte dos storage, do armazenamento de dados na nuvem, ele é virtualizado já. Porque você quando fala lá, quando você cria uma máquina virtual e aí tem um disco naquela máquina virtual, aquele disco já não é um disco real. Não tem um disco físico lá só para aquela sua máquina virtual. Já é um disco virtualizado. É um arquivo, provavelmente, que representa aquele disco que está armazenado em algum lugar lá. Isso é uma forma de virtualizar um disco, certo? Então, você coloca isso, e a vantagem de você usar isso nas máquinas virtuais, obviamente, é que você utiliza de uma forma melhor o seu armazenamento, você tem uma melhor utilização do seu armazenamento, porque se eu tenho um disco lá de 1 tera, eu posso criar várias máquinas virtuais de 100 GB, por exemplo, posso criar 10 máquinas virtuais de 100 GB e colocar lá o disco delas. Eu não preciso ter 10 discos físicos de 100 GB, né? Então eu consigo ir criando discos virtuais e aproveitando melhor o armazenamento físico que eu tenho, né? A capacidade física que eu tenho. E aí alguns dos desafios que existem aí é a escalabilidade disso, porque enquanto eu tenho um disco físico em que está acoplado a uma máquina e tem uma máquina só usando, beleza. Mas a partir do momento que nem eu falei com vocês que eu tenho 10 máquinas virtuais armazenando os seus arquivos no mesmo disco físico, aí tem 10 máquinas virtuais usando aquele disco físico ao mesmo tempo. Então você pode ter um probleminha de escalabilidade aí, você tem que ter um disco com um desempenho bom para poder aguentar 10 máquinas acessando ao mesmo tempo, né? Muitas vezes esses provedores de nuvem não têm simplesmente um disco normal lá, né? Tem discos de alta capacidade, com storage mesmo, né? NAS ou SAN, que nem a gente falou já. Ou um desafio a funcionalidade, né? O ambiente virtualizado ele tem que oferecer a mesma funcionalidade ou melhor do que um ambiente físico. Se ficar muito pior que um ambiente físico, também não vale muito a pena. E essa parte de após suporte é interoperabilidade no ambiente multivendor, ou seja, muitas vezes tem muitas empresas que contratam soluções de nuvem de mais de uma nuvem, né? Ou então hoje eu estou na Azure, amanhã eu vou para o Google Cloud, depois de amanhã eu vou para a AWS, por uma questão de parceria, de preço, o que quer que seja. E aí você poder mandar isso aí é interessante não só para storage, né? Para as máquinas de maneira geral, você poder deslocar de um lado para o outro, muitas vezes é importante. Bom, e aí no serviço de armazenamento na Azure, você tem o Azure Storage Service, que é para armazenamento de diversos tipos de dados. Tabelas, arquivos, mensais, unidade de disco. A gente vai ter vários serviços diferentes, vamos dizer assim, para poder armazenar os dados, né? Para usar para tudo quanto é tipo de saída. E aí, basicamente, eu tenho três categorias de armazenamento. 3 formas diferentes que os dados podem ser armazenados. Eles podem ser armazenados de forma estruturada. Forma estruturada é quando eu tenho um armazenamento tipo uma base de dados relacional tradicional, né? Eu tenho lá uma tabelinha com os campos da tabela, e aí eu armazeno dados ali. O SQL Server, por exemplo, no caso da Microsoft, né? Então, o serviço de armazenamento da Azure de dados estruturados é um SQL Server que eles têm na nuvem. Dados semi-estruturados são os dados que não são tão organizadinhos quanto os dados estruturados. Então, às vezes, eu não tenho um armazenamento, por exemplo, em que todos os registros têm exatamente os mesmos campos. Às vezes não tem. Às vezes tem um registro pode ter uma quantidade enorme de campos e só alguns estarem preenchidos. Muitas vezes quando você vai num site lá, uma rede social, e você preenche o seu perfil, por exemplo, quase tudo é opcional no seu perfil. Tem meia dúzia de coisas obrigatórias, o resto é quase tudo opcional. Então, há uma diferença muito grande entre o preenchimento de um usuário e de outro usuário. E aí, quando isso acontece, é interessante você utilizar algum mecanismo de armazenamento semi-estruturado, porque você tem lá 100 campos diferentes, mas normalmente a maioria da galera preenche só uns 10 daquele ali. E o problema é que não são sempre os mesmos 10. Eu preenchi 10, o outro preencheu outros 10. Eu preenchi meu endereço, eu preenchi meu nome completo, eu preenchi minha data de nascimento. Você já não preencheu a data de nascimento porque você tem vergonha, não preencheu seu endereço porque você não quis expor isso, você preencheu seus hobbies, preencheu o seu sexo, o outro já preencheu, entendeu? Então, os dados são bem diferentes. E aí você
ter uma tabelinha com espaço reservado para cada um dos 100 dados, sendo que a maioria das pessoas não preenche tudo, ia ficar muito vazio. O armazenamento em dados estruturados não é tão interessante. Aí você tem os dados semi-estruturados, que são bancos de dados não relacionais, ou chamados também de NoSQL, né, no SQL. E aí a Azure tem o Cosmos DB, por exemplo, que é um banco de dados que oferece essa solução semi-estruturada. E os dados não estruturados são aqueles que não têm uma estrutura, né? Podem ser documentos, por exemplo, um PDF, uma imagem, JPG, um arquivo de vídeo, um arquivo de JSON, qualquer tipo de dados diferentes, inclusive misturados. Uma hora são objetos que eu quero armazenar, que não necessariamente tem uma estrutura interna, né? É só uma sequência de dados, de bits ali, um arquivo, certo? Por exemplo. Né? Então, os dados não estão estruturados. Então, tem soluções para armazenamento desses objetos, né? Dados não estruturados. E é justamente esse primeiro aí que eu estou falando, que é o Blob Storage. Blob é um termo que vem dos bancos de dados tradicionais aí, que você tem um campo, normalmente blob, que é um campo para armazenamento de dados binários, né? Blob é binary, não lembro o que quer dizer blob. É binary alguma coisa. Vou lembrar, até daqui a pouquinho eu lembro. Para armazenamento de dados não estruturados, então você pode armazenar qualquer coisa aí. Qualquer dado, qualquer formato, né? Qualquer arquivo, um PDF, qualquer objeto, na verdade, né? Você consegue armazenar num blob storage. Bom, normalmente bem escalável, você pode armazenar qualquer tipo de arquivo. O armazenamento em blob storage é muito armazenamento de objetos mesmo. Quase como se fossem arquivos, né? Como se fossem arquivos. Blob é Binary Large Object, ou seja, objetos grandes binários. Lembrei, mentira, né? Olhei no Google aqui que eu não lembrava como é que era. Então, Blob Storage quer dizer para armazenamento de objetos grandes, Binary Large Object. O Disk Storage para armazenamento para criação de discos virtuais. Né? É uma forma de armazenamento também, para eu criar discos virtuais para as minhas máquinas virtuais. Né? Então, eu posso criar discos aqui e associá-los a máquinas virtuais, por exemplo. E aí, quando você cria discos, normalmente quando eu crio a máquina virtual, eu posso criar os discos, mas eu também posso ir lá no serviço de discos e criar um disco. Criar um disco e depois anexar ele numa máquina virtual. Né? E aí o disco, a gente já falou, né? Podem ser SSD, tem o SSD standard, SSD premium, que é mais rápido, o HD, cada um deles tem um preço diferente. Tem o file storage, que é para armazenamento de arquivos. Aí, qual a diferença disso, professor, para o blob storage? Que o blob são objetos. Né? É sutil a diferença. Mas o blob storage é um objeto e esse objeto normalmente tem uma URL. Eu posso acessar ele da internet através de uma URL. Um file storage é para armazenamento de arquivos, é como se fosse um NAS, né? Para eu armazenar dados ali dentro. É um pouco diferente. O outro armazena objetos de maneira geral, que não necessariamente são arquivos, né? São objetos e que eu tenho uma URL qualquer para acessar. A gente vai criar, no nosso laboratório, a gente vai criar um blob storage, a gente vai botar umas imagens lá dentro e vai acessar elas através de uma URL. No file storage, não. O file storage é um disco, como se fosse um armazenamento de arquivos, como se fosse um NAS. Eu não tenho uma URL para acessar os objetos que eu coloco ali dentro, né? O archive storage, né, é uma solução para armazenar dados em que você vai mexer muito pouco. Dados que vão ficar armazenados meio que histórico. Muitas vezes se usa histórico de coisas. E eles são armazenados em soluções muito baratas de armazenamento. Então, o Archive Storage quando você quer guardar uma grande quantidade de dados que quase nunca vai ser acessado. E se for acessado também não tem problema demorar a acessar. Mas você quer guardar aqueles dados. Histórico, por exemplo, sei lá, tem histórico de acessos dos meus usuários ao site, sei lá o que das quantas. Eu guardo um banco de dados aqui qualquer dos últimos 2, 3 meses que eu olho de vez em quando. Os outros de anos e anos e anos eu guardo no archive porque é absurdamente mais barato. E se algum dia eu precisar, vai demorar um pouquinho para acessar, mas isso não chega a ser um problema para mim. Né? Então tem aqui os que eu falei com vocês.
Normalmente o armazenamento de disco e de arquivos é muito usado no IaaS, né? O disco principalmente, soluções de IaaS, né? Onde eu crio minha máquina virtual e aí eu vou acessar os discos, ou então vou colocar os arquivos em algum lugar. O Platform as a Service, né? Muitas vezes se usa o blob, as tabelas, né? E as filas. Não é obrigatório que isso aqui seja para PAS só, né? Algumas vezes em AES você vai criar sistemas e colocar os sistemas para funcionar na sua máquina virtual que vai utilizar os blobs, as tabelas, as filas, né? Mas aqui são armazenamentos um pouco mais estruturados do que discos. No final das contas, isso está armazenado em disco, né? Ou arquivos, né? Está armazenado em cima dessa infraestrutura aqui. E aí, no laboratório 3, você vai criar um blob. Aqui a gente vai ver que nessa apresentaçãozinha tem vários laboratórios. O laboratório 3, né, é para criar um blob. O que é o blob? É aquele armazenamento de objetos. A gente vai lá em contas de armazenamento, vai criar uma conta de armazenamento. Chamei aqui de SD2 Storage, pode chamar como vocês quiserem, né? E aí lá no recurso a gente vai criar um container aqui, ó, que é um serviço de blob. Então eu venho aqui no Storage, mando aqui em Containers, tá? Mando criar um novo container, dou o nome do container, eu chamei aqui de arquivos log. Aqui eu estou dizendo que é um blob aqui de acesso de leitura anônimo, ou seja, não posso mudar, mas eu posso ler publicamente. Criei um container chamado arquivos log, que é o nível de acesso público, né? Blob, ele pode ser acessado. E aí peguei um arquivinho, eu criei um arquivo chamado teste.txt na minha máquina local mesmo, no bloco de notas. Fui lá no storage, lá dentro do container, no arquivos log, mandei carregar o arquivo, mando carregar, clico aqui em carregar, seleciono o arquivo, mando carregar, o arquivo está lá. Está lá o arquivo, e aí se eu vier aqui no arquivo, ó, se eu vier no arquivo aqui, selecionar ele, clicar nos 3 pontinhos aqui, eu consigo ver as propriedades dele. E aí quando eu vejo as propriedades, uma das propriedades é o URL que eu posso acessar. Ó. Se eu clicar aqui nesse botãozinho aqui, eu copio essa URL, e aí copiando essa URL eu posso ir num navegador qualquer, colocar lá, pronto, eu já tenho acesso de leitura, obviamente, a esse arquivo. Então eu posso colocar arquivos nesse container aí, nesse blob. Eu criei um negócio chamado arquivos log, mas eu poderia botar, assim como botei um arquivo, podia botar um arquivo de texto, podia botar um arquivo PDF, um arquivo de imagem, qualquer coisa lá, e isso vai ser acessado publicamente, tá certo? Inclusive, na atividade final aí, eu peço para vocês colocarem algumas imagens, e não um arquivo de texto, né? Mas aqui, inicialmente, um arquivo de texto. Depois, do laboratório 3, né? 3 de novo? Que era 2? 3, então esse já seria 4, mas tudo bem. 3 de novo. Cria um Azure File e compartilha a área com servidores. O file é como se fosse um NAS. Então eu posso criar uma área de NAS, que é o Azure File, e fazer com que 2 servidores acessem essa mesma área de NAS, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar 2 máquinas virtuais e, mais legal ainda, a gente vai criar uma Linux e uma Windows. E aí a gente vai botar as duas para conversarem com esse files, tá certo? Vou criar um Azure File, subir um arquivo para lá, montar esse file nos 2 servidores, tanto Linux quanto Windows, criar um arquivo em um dos servidores, aí você vai ver que o outro servidor vai ver tudo. Então, eu vou subir um arquivo pela interface da Azure, e aí vocês vão conseguir ver os arquivos nos 2 servidores, nas 2 máquinas virtuais, e também se eu criar um arquivo ou nessa, ele vai ser visualizado na outra, porque está armazenado no NAS, né, que é comum, no meu filer aqui. Então, vou também na conta de armazenamento. Todo esse tipo de armazenamento vem aqui em conta de armazenamento. Vou criar aqui uma nova conta de armazenamento, né? Eu chamei aqui de arquivos compartilhados. Venho aqui, em vez de container, venho aqui em compartilhamento de arquivos, tá certo? E aí, quando eu crio aqui em compartilhamento de arquivos, dou um maisinho para criar um compartilhamento de arquivo. Chamei o compartilhamento de web. A cota de 1 GB, eu posso dizer qual é o tamanho máximo dessa área aqui, para também você não ir criando arquivos a todo, do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, né, para limitar um pouco o que as máquinas virtuais podem fazer aqui. Então, eu coloquei 1 aqui para 1 GB. E aí, nível aqui, tá? Frequente é desempenho. Isso aqui tem a ver com preço também, tá? Frequente aqui é suficiente porque a gente precisa. Pronto, ele criou aqui, ó, um compartilhamento de arquivos aqui, né? Um file aqui,
chamado web. Eu posso entrar nele e posso carregar um arquivo se eu quiser. Ó. Vim aqui e carreguei o computação em nuvem, um PDF. Carreguei um PDF qualquer aqui para ele. Pode carregar qualquer arquivo que vocês quiserem. Carregou, o arquivo está lá. Opa, beleza. Cliquei ali em conectar. Por que eu cliquei em conectar? Porque criando em conectar, ele vai me mostrar. Eu estou mostrando agora para vocês, depois a gente pode fazer isso à vontade. Ele vai me mostrar como que eu faço para no Windows, no Linux ou no macOS, para poder utilizar esse files, esse NAS, vamos dizer assim, tá? Então, se eu vier no Windows, ele fala assim, ó, eu quero compartilhar esse cara, eu quero que esse cara seja acessível através de que letra da unidade? Vai ser mapeado aonde? Vai ser mapeado no Z dois pontos. Se eu quiser, eu posso selecionar outra letra, vai ser no F dois pontos, no X dois pontos, não importa. Você seleciona aqui, método, você quer que se autentique usando a chave de conta de armazenamento, ele vai gerar automaticamente o código que você precisa executar na máquina. Então você copia o código e cola na sua máquina virtual. Pode ser na máquina virtual, pode ser na sua máquina física. Se você quiser pegar isso, testar isso aqui e botar isso na sua máquina física da sua casa vai começar a mapear os dois pontos lá da nuvem. Tá? Então você pega isso aqui, copia e executa isso na máquina Windows lá, tá certo? No caso do Linux, a mesma coisa, eu digo qual é o ponto de montagem, o ponto de montagem é web, então vai ficar em /mnt/web, e aí ele automaticamente cria aqui o scriptzinho para mim, é só eu clicar aqui também para copiar o script e executar isso na máquina virtual. Como que eu faço isso? Criei a máquina virtual, não vou mostrar como criar a máquina virtual, Windows e Linux, que a gente já viu como criar. Criou a máquina virtual Windows, você vem aqui em Windows PowerShell. Entrou no PowerShell, é só dar um Ctrl C aquela sequência de comandos, dar um Ctrl V aqui, beleza, ele vai executar. E a partir daí, se eu vier aqui, eu tenho um web que está no Z dois pontos aqui, ó. Não está aparecendo aqui, mas se eu continuar aqui, o web vai arquivos Z dois pontos, tá lá. O arquivo NAS lá, o arquivo que eu criei, que é o computação em nuvem.pdf. Se eu vier no Linux, é em linha de comando mesmo. Na linha de comando mesmo eu dou um Ctrl V, porque é um bash. Então na linha de comando mesmo lá, eu dou um Ctrl V, executo. E aí se eu for em /mnt, ó, dou um cd /mnt/web, e se eu listar o conteúdo lá, o arquivo está lá. O arquivo.pdf que foi criado, né, lá na Azure. Então agora essa área está sendo acessível pelos dois servidores, né? Aqui está falando que se eu tiver qualquer problema para copiar do computador local e colar na máquina Windows, Virtual Windows, às vezes acontece, você não consegue copiar e colar na máquina Windows, você pode tentar criando um Bastion, que você vem aqui na máquina virtual, cria um Bastion. Quando você cria um Bastion e aí manda usar o Bastion e aí cria subrede, isso aqui é tudo automático, só tem que clicar nesses botões que eu estou falando, usar o Bastion, criar subrede, criar o Azure Bastion, conectar, você consegue se conectar na máquina virtual o Windows, especificamente para o Windows isso, através do navegador. E aí você consegue copiar, você vai conseguir copiar e colar sem problema. Se alguém tiver problema de copiar e colar, às vezes acontece, tá? Se você tiverem dúvida aqui, só me falem na hora que eu ajudo vocês. Professor? Oi. É uma dúvida pessoal aqui agora. Por exemplo, lá no trabalho a gente está mexendo com Docker e eu estou precisando acessar um servidor, a máquina do servidor, na verdade, ele realmente roda na máquina Ubuntu, né? Mas a gente usa o Docker para isso. Só que a máquina que fica os arquivos é uma outra. Você sabe se eu consigo utilizar o Samba para isso, do Ubuntu pro Windows e acessar de boa? Consegue sim. Consegue sem problema. Então, beleza. Criei aqui. E por último, é o mais simples, adicionar um disco numa máquina virtual. Né? Tem uma máquina virtual, vou vir aqui em discos, criar um novo disco, coloco aqui, basicamente o que eu preciso dizer é o nome do disco, chamei de disco 2 VM2, porque eu estou na VM2, é o disco 2, digo qual o tipo do disco que eu quero de armazenamento, se é SSD Premium, se é HD, o que é, o tamanho dele, e pronto, acabou. Criei a partir daí, se eu vier na máquina Windows, né? Eu fiz isso na máquina Windows. Se eu vier na máquina Windows agora e vier aqui só digitar aqui de partição, e vem aqui, ó, Create in Format Hard Partition, você vai ver que ele vai automaticamente reconhecer o disco e vai falar que se você quiser usar esse disco agora, é só você montar ele. Você dá um OK
e aí ele vai criar o disco. Ele vai criar um disco, vai botar aqui provavelmente no D2 pontos. Automaticamente o disco D ou E 2 pontos, o disco que você criou, tá? Aqui está só para replicação disso, que é o file sync que a gente já falou, que eu posso usar para sincronizar dados entre os vários locais, né? E aí, o que tem que fazer, então, nessa atividade? É um pouquinho de cada coisa que a gente falou até agora. Vocês têm que criar um blob storage e colocar 3 imagens lá. Naquele exemplo, eu coloquei um arquivo TXT. Agora, vocês vão colocar 3 imagens e ver que elas estão acessíveis pelo navegador. Vou criar 2 máquinas virtuais, uma Windows Server 2019 e uma Linux, criar um file storage adicionado nas 2 máquinas, igual a gente fez lá igual eu mostrei lá como é que faz, criar um arquivo numa delas e ver que ele aparece na outra. Então, a única diferença aqui é que lá eu criei o arquivo na nuvem, aqui eu vou criar o arquivo numa das máquinas, e aí eu vou ver que ele aparece na outra máquina. E adicionar um disco de 10 GB na máquina virtual Windows, que foi a máquina virtual criada aqui. Beleza? Com isso você trabalha com o NAS, né, com o file server, file service, né, serviço de arquivos, com o blob storage e com os discos, a criação de disco. Beleza? Então é isso aqui que tem que fazer nessa atividade aqui de agora.